Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar ainda mais. Hoje é um culto especial, um culto de ceia. É o culto onde nós estaremos fazendo menção, trazendo a lembrança daquilo que Jesus disse que deveríamos fazer até que Ele viesse. Ele mesmo não tomaria mais do fruto da vide até que Ele viesse. Contudo, nós deveríamos tomar sempre deste fruto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Está muito alto para vocês? Tá bom? Tá bom o valor? Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 15 ao 24. Capítulo 7 do livro de Romanos, versículo 15 ao 24. O tema dessa noite é o gigante que nunca dorme. Amém? 7, 15. Podemos? Amém. Olha só. Porque o que eu faço, o que faço eu não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu não faço o que não quero, já o não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Agora, então, esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado. Está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos parar por aqui. Senhor Deus, miseráveis somos. Quem nos livrará, Deus? Se não for o Senhor. A quem poderíamos confiar? A quem poderíamos entregar nossa alma se não for o Senhor, Pai? Nesse momento eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Fale conosco, Pai. Use de misericórdia a falar a nossa alma. Porque há um gigante dentro de nós que não dorme, impregnado no nosso próprio corpo, e nos tornamos miseráveis. Mas pedimos a tua liberdade, a tua libertação, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amém. Paulo diz que ele quer fazer algo que é bom, mas ele não consegue fazer aquilo que é bom. E ele quer deixar de fazer aquilo que é ruim, mas ele não consegue fazer ou deixar de fazer aquilo que é ruim. E quando ele consegue até fazer o bem, o mal também está com ele. Mesmo as boas atitudes, o mal está ali. E ele diz que dentro dele há uma outra lei, porque a lei do entendimento quer buscar a presença, mas há uma lei que está impregnada nos seus membros, e mesmo ele fazendo o bem, o mal continua estando com ele. E ele se coloca numa condição terrível de miserável homem. Miserável homem que sou. Porque se eu não faço o que quero, ele se coloca aqui como um escravo. Porque ele não faz o que quer. O que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. E ele se coloca na condição de um escravo. Talvez esta condição está comum
entre alguns de nós. Talvez é comum, ou talvez você se identifique com isso e diga: Deus, eu estou ainda preso deste pecado. Eu ainda estou preso, talvez, numa vida de pecado. Eu não sei a tua vida, eu não sei de fato o que está acontecendo com você. Eu sei que a vida de Paulo representa toda a raça humana. Um homem que, mesmo nascido de novo, ainda lutava contra as mazelas da própria carne. O homem que, mesmo vivendo e conhecendo as profundezas de Deus e pregando durante 42 anos, reconhece que, se não for a misericórdia do Senhor, nós não passamos de miseráveis homens. Não passamos de miseráveis homens. Às vezes nós nos preocupamos em vencer coisas que estão no nosso externo, como Golias. O povo ali preocupado em como vencer, estava ali tratando ali por 40 dias estratégias de como vencer o gigante, mas não havia um corajoso. Não havia um corajoso sequer. No entanto, aparece um rapaz frágil, que fisicamente não havia condições nenhuma de vencer uma guerra. E às vezes nós não paramos para analisar o que de fato aconteceu, porque a maior vitória de Davi não foi vencer Golias com a pedra. A maior vitória de Davi não foi Deus guiar sua pedra na fronte do gigante. A maior vitória de Davi não tem nada a ver com a sua luta externa. A maior vitória de Davi se deu no interno, quando ninguém acreditava nele, quando o próprio rei disse que não dava para ele lutar, quando o próprio rei falou para ele que ele era um menino que não conseguia levantar uma espada, e que sua própria família, seus próprios irmãos olharam para ele e disseram: vai para casa, moleque, aqui não é lugar de moleque não, aqui é lugar de guerreiro. E ninguém acreditava. E ele tinha que vencer o gigante que estava lutando dentro dele. Ele precisava vencer algo que as pessoas geralmente olham para um outro gigante. Aquele gigante era fichinha. Ele tinha que vencer o gigante do medo. Porque a Bíblia diz que quando Israel escolheu um rei, isto é, Saul, escolheram o homem mais alto de todo Israel. Escolheram pela medida da estatura. No entanto, ele encontrou alguém mais alto do que ele, Golias, mais forte do que ele. Mas o que estava fazendo com que Israel ficasse separado não foi aquele Golias, foi o gigante que estava dentro deles. Era o medo. O medo de lutar. Às vezes isso é o que está acontecendo conosco. Nós estamos com medo de lutar. Nós temos um gigante dentro de nós que está nos sabotando. E você deixa a sua vida, sabe aquela, tem uma música do mundo que chama assim: deixa a vida me levar, não tem isso? Leva, você está desse jeito, deixando a vida levar, e as coisas estão indo, e você está vivendo um dia após o outro, e o gigante está crescendo, e você alimenta o gigante, e você dá vestimenta para o gigante, e você dá armas para o gigante, e você guarda aquele gigante de tal modo que ele está crescendo de uma maneira que você se torna escravo do gigante que está em você. E aí você vai observar que o gigante do medo, da inferioridade, o gigante da sensação da incapacidade de vencer. Quantos de nós talvez esta noite está aqui, mas pensando: meu Deus, eu não sei nem se eu vou ceiar hoje. Ou saiu da sua casa: eu vou para o culto, mas eu não vou ceiar. Já saiu com seu senso de inferioridade, porque o gigante calou, sabotou você, silenciou, amordaçou de tal modo que você sequer consegue lutar contra esse gigante. Talvez há um gigante agora mesmo lutando dentro de você. Eu não vou seguir à frente, eu não vou me reconciliar, eu não vou batizar nas águas, eu não vou fazer isso ou aquilo, porque o gigante está amordaçando você com o pecado que você está deixando crescer. Davi, nem mesmo os seus irmãos, ninguém estava com ele, nenhum homem
estava com ele, nem o rei estava com ele, mas havia um que estava com ele. Apenas um. A única maneira, e Paulo vai dizer isso bem claro, mas a única maneira de você vencer este gigante que está no teu interior, que não dorme, você dorme, mas o gigante continua crescendo. E às vezes você dorme tão bem, aquele teu dia foi uma bênção, uma maravilha, você apenas dormiu, amanheceu o dia, amanheceu o dia já irado, já amanheceu o dia caracundo, já amanheceu o dia triste. Aí o gigante não dormiu, ele agiu à noite. O gigante está mexendo, trabalhando com você, e você não sabe quão amordaçado está. Vocês estão conseguindo captar? Amém. A Bíblia nos mostra vários homens que, antes de vencer um gigante externo, teve que vencer primeiro aquele que está no seu interior. Porque enquanto o homem não vence esse inimigo no seu interior, que é o maior gigante, é a maior batalha que o homem pode pelejar, é contra você mesmo. Não é vizinho, não é pastor, não é membro, não é ímpio, não é Satanás, ninguém é maior, o maior oponente que você tem. E é isso que Paulo está dizendo em Romanos 8. Eu não encontrei nenhum oponente para lutar comigo contra eu mesmo, porque a minha lei do entendimento, aquilo que eu entendi da palavra dentro de mim, isto é, há um desejo de buscar Deus, mas há uma outra lei que habita em mim, a carne. Eu estou impregnado nos membros desta carne que não quer o bem, e mesmo que eu consiga fazer o bem, o mal está comigo. Havia um gigante lutando contra Paulo. Historiadores dizem que Paulo era um rapaz, um homem de apenas 1,57 m, baixinho, mas era temido e respeitado por todo mundo, porque dentro dele habitava um gigante maior do que os seus problemas. Maior do que os seus problemas. Às vezes, o nosso gigante dentro de nós tem um nome chamado problema, tem um nome chamado pecado, tem um nome chamado soberba, tem um nome chamado orgulho. O gigante dentro de nós tem um nome. Eu não sei o nome que você tem dado ao teu gigante, eu não sei que tipo de vida você vive, mas é necessário reconhecer o que estamos fazendo na nossa vida. É necessário você entender que você é impossível vencer qualquer batalha externa se você não vencer primeiramente a interna. É verdade. Porque, sabe, você pode estar no meio da tua família, está tudo muito bem, todo mundo rindo, alegre, e você, dentro de você, os pensamentos acelerados, aquelas coisas acontecendo, só você sabe, a coisa nada está bem, aí a coisa está desse jeito, a coisa bagunçada, só está acontecendo dentro de você, porque o gigante está te sabotando. Nada está acontecendo, todo mundo normal, mas você não tem nada de paz, de espírito, não tem nada, e você começa a cometer mais delitos, e aí você faz com que o gigante ainda cresça mais. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade para examinar a nossa vida. Amém? Porque o orgulho nos impede de examinar que tipo de gigante está dentro de nós. O orgulho nos impede. Amém? 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 O orgulho, a soberba, a vanglória, o sentimento de autossuficiência, tudo isso impede de você fazer uma análise e dizer: meu Deus, o que eu sou mesmo? Senhor, eu mudei. Senhor, eu não tenho mais desejo de orar, eu não tenho mais desejo de louvar. Eu amava tanto te louvar, Senhor. Eu amava tanto falar da tua palavra. Eu amava tanto ter uma oportunidade para falar do teu amor, Jesus. Eu não tenho mais prazer nisso. Faltou você analisar o que está acontecendo dentro de você. É verdade. O que realmente está acontecendo? O que está acontecendo dentro de você? Analise a sua vida, analise o que está acontecendo. Hoje é um dia de julgamento. A Bíblia diz que o culto de ceia é um dia de julgamento. Se nós julgássemos a nós mesmos, não haveria necessidade de sermos julgados. De sermos julgados. É um culto de julgamento. Você pode ir para a sua casa sem tocar naquilo que é sagrado, mas você pode reconhecer e dizer: Senhor, até aqui esse gigante tem me derrubado.
Mas a soberba, o orgulho, a vanglória, nada disso vai permanecer. O que está acontecendo dentro de você? Às vezes você não para analisar que o orgulho te impede de pedir perdão. Você sabe que está errado. Alguma coisa, talvez você como filho, de esposa, fala o que não deve, sabe que está errado, mas te impede de pedir perdão. O medo de continuar na fé, o medo de buscar Deus, te impede, te trava. Porque o que parou Israel foi o medo. Travaram ele 40 dias parados. E o medo às vezes nos trava, nos paralisa. A incredulidade nos trava. Será que eu vou vencer? Será? A incredulidade, a Bíblia diz que Deus não opera onde há incredulidade. Então é necessário você vencer tudo isso. Porque o teu ego está te sabotando. É lá dentro de você, não é fora não, é dentro. Por que você não crê na bênção? Por que você não crê na vitória? Por que os problemas estão ali? E aí as coisas relacionadas a tudo que envolve Deus fica de qualquer jeito. Porque você está se sabotando. O gigante que não dorme está te sabotando. Quem é o gigante? Você é o seu gigante. É verdade. Você é o seu maior inimigo. Você mesmo. Amém? Amém. E aí você vai ver que Davi, lá em 1 Samuel, com Golias, ele, antes de enfrentar aquele imenso gigante, ele foi buscar algo que estava entronizado dentro dele primeiro. O que era que ele estava entronizado? Ele foi primeiro analisar o que tinha dentro dele. Davi, como eu disse, ele não havia de lutar contra aquele Golias sem antes vencer. Quem é que vai lutar contra um oponente mais poderoso, mais forte, sabendo que é mais poderoso e mais forte, se não tiver vencido primeiro o inimigo interior? Quem vai? Ninguém vai. Quem é que nos dias de hoje vai sair daqui, vai sair e ver alguém brigando ali com arma ali, um puxando, querendo pegar uma arma, querendo matar alguém, você sai daqui tranquilo e vai tomar a arma daquela pessoa ali, desprovidos? Quem? Se não tiver vencido primeiro o gigante do medo dentro de você, quem que vai fazer isso? Há um homem chamado T.B. Joshua, faleceu há 2 anos atrás, gostava de assistir muito ele, era um profeta no sentido de revelar os segredos dos corações e havia curas em massa. Inclusive eu vi um rapaz que tinha uma perna quebrada, um menino, que o osso estava para fora, quebrado, que ficou assim para fora. Ele orou, o osso secou, né? Aquele tutano secou, e ele disse: daqui a 5 dias filme de novo. Fizeram um raio-x, apareceu um osso novo, caiu os pedaços do osso de fora e nasceu um osso novo na canela do menino. Mas o que eu quero dizer? Por que eu estou tocando o nome dele? Ele era um homem normal, ele jejuou durante 40 dias. E ele conta que durante 40 dias ele jejuou e Deus falou com ele que tinha um ministério e tal. E Deus começou a usar ele mesmo de tal maneira. E eu lembro de assistir uma vez um culto onde estava tendo tiroteio. E era um culto como se fosse um culto meio que de rua, numa espécie de um barraco sem teto, mas algo grande. E ele sai do meio do altar, tira o microfone e vai aonde dois de facção. E ele depois aparece com as duas armas, e bota em cima do altar. E aquelas pessoas que estavam com facção, estavam com os joelhos dobrados, aceitando Jesus. O que ele tinha que nós não temos? Ele primeiro venceu o gigante que estava dentro dele. Às vezes nós não paramos para analisar, irmãos. Não paramos para analisar o que está acontecendo. Nós começamos a ouvir as vozes que nos sabotam. Tu nunca vai mudar. Às vezes dentro da tua própria casa, como os irmãos de Davi, tu nunca vai mudar. Não adianta, tu não é crente não, tu não é desse jeito não. Aí sabe aquela coisa? Às vezes você mesmo sabota a outra pessoa, brigando com contenda em casa, principalmente quando é casal, brigando com contenda. Vocês estão se sabotando, vocês estão se destruindo. Você primeiro tem que vencer o inimigo, ou seja, o gigante que está dentro de você. Se você não vencer esse inimigo dentro, você não vencerá o de fora. Você jamais vai vencer o de fora. Josué e Caleb ouviram falar
que havia gigantes do outro lado, e o povo lá disse: olha, não, nós não vamos lutar não, vamos fugir, vamos sair daqui, não, vamos ficar por aqui mesmo, porque tem gigantes, nós somos gafanhotos. Josué e Caleb olhou e disse: não, nós é que somos gigantes, aqueles lá são só gafanhotos. Ele venceu o gigante do medo, enquanto os outros estavam vencidos pelo inimigo que estava dentro deles. Todos tinham a mesma promessa, alcançar a terra prometida, mas nem todos tinham vencido o mesmo gigante. Nem todos tinham. E os que aceitaram aquilo que o inimigo, ou seja, o gigante estava fazendo dentro deles, eles voltaram e morreram no deserto. Será que não é o que está acontecendo conosco? Começamos o evangelho tão bem, começamos prosseguindo na fé, vendo os sinais, vemos a mudança, e nós começamos a voltar. Ah, tem um inimigo, é tão grande esse inimigo. Quem é você? E aí você volta: não, a terra prometida, eu preciso passar por esse inimigo, que é você. A maior batalha jamais pelejada está dentro da tua mente. Está lutando contra você mesmo, contra o teu querer, a tua vontade mundana, o teu jeito ímpio. E ele está te sabotando por dentro. E aí às vezes você começa a parar, porque antes daquele povo parar, eles espiaram, viram o gigante, perceberam, mas foram vencidos pelo gigante sem sequer lutar. Eles primeiramente pararam para depois recuar. Quantos de nós aqui começamos a vida espiritual tão bem, começamos ali, buscava Deus, tinha prazer das coisas de Deus, ouvia a palavra, Deus falava aquela coisa. Hoje a palavra não fala com você, sabe, você vem para o culto, mas não sente mais a presença, a tua vida não fala mais. Ei, você já voltou para o caminho, para o Egito de novo, você está traçando o caminho lá para o mundo de novo e não percebeu, porque está congregando, ainda que apareça de 15 em 15 dias, acha que isso vai mudar alguma coisa. Não vai. Vença primeiro o inimigo que está dentro de você. Vença o inimigo que está dentro de você. Amém? Josué e Caleb, eles não buscaram olhar aquilo que estava externo primeiro. Eles olharam quando falaram: ah, está no gigante. Ele disse não. Eles olhou para o interno e disse: não, gigantes somos nós. Gigantes somos nós, porque ele olhou o que tinha dentro. Porque não há nada maior do que o Espírito de Deus dentro de você. Não pode existir nada maior. Nada pode ser maior que isso. Mas muitos de nós olhamos mais para os problemas, para as dificuldades. Esse é o problema de muitos de nós. Gideão, quando estava no meio dos midianitas ali, era o menor da sua casa. As vozes externas não valorizavam aquele homem. Gideão, mesmo Deus falando com ele, Deus dizendo: vai na tua força, Gideão estava sendo vencido por um gigante, não pelo exército midianita. Nunca foi por isso. Foi por um gigante que estava dentro dele, o gigante chamado medo. E a Bíblia diz que um dia anterior à guerra ele não conseguiu dormir, estava andando ali desesperado, porque no outro dia de manhã tinha guerra. O medo estava lá. E aí quando ele vê ali perto de uma barraca, entre aspas, dos filisteus, você vai observar que ele ouve alguém contando um sonho. Ah, eu sonhei que veio uma pedra de cima do monte sem auxílio de mão, saiu quebrando, arrebentou com tudo. O outro disse: é o Deus de Gideão. Foi nessa hora que ele venceu o gigante interior. Esse povo que é numeroso está com medo. Está com medo de mim? Não, do medo do meu Deus. Então ele saiu da frente e disse: ah, estou com medo do meu Deus. Se não é para confiar em mim, é para confiar no meu Deus, não, eu aceito esse gigante chamado Deus. Então quando você confiar em você, na autossuficiência, no teu poder de vencer, você está fadado ao fracasso. Confie no Deus que habita em você. É nisso que nós temos que confiar. Amém? Amém? Então você vai observar que antes de você derrotar um exército externo, você tem que derrotar primeiro o gigante que está dentro de você. Não adianta: não, aqui está cheio de problema, é briga dentro de casa. Não adianta você mudar. Olha, não adianta você tentar mudar, que não vai mudar. Está cheio de contendas em casa, não vai mudar nada, porque o problema está dentro de você. Porque a boca fala o quê? O coração está cheio. As suas atitudes só estão refletindo que tipo de gigante tem dentro de você. Só isso.
o teu jeito, o teu descontrole, o teu descuidado, sabe, tudo que você tem, tudo que você tem de mais ruim, só está mostrando que tipo de gigante está dentro de você. Só isso. E se você não analisar, não buscar analisar de fato as coisas como tem que ser, irmãos, a coisa cai, a coisa decai. E o problema é que às vezes nós temos dois extremos: ou nós temos a síndrome do cachorro vira-lata, ou nós temos a síndrome do cachorro pitbull. Síndrome do cachorro vira-lata é quando a pessoa está pregando, ela se coloca lá embaixo: ah, eu sou o pior daqui, eu não mereço estar nem no meio desse povo que é santo. Quando é um verdadeiro sentimento de humildade, Deus honra. Quando é síndrome do cachorro vira-lata, você só vai sofrer, porque Satanás, o gigante, está te sabotando, dizendo: ah, eu sou humilde. Aonde? Isso aí é você está dizendo para você mesmo: ah, não, eu não mereço estar aqui não, eu acho que eu tenho que ir para um lugar que as coisas não são desse jeito. Porque Satanás vai te envergonhar, o gigante está dentro de você, vai te envergonhar, vai te envergonhar, dizer: para meu Deus, a minha vida, a minha casa é suja, não é como tem que ser. É isso que ele faz. Satanás não brinca em serviço. Quando não é, você tem a síndrome do cachorro pitbull. Você não aceita repreensão, você é o valente, você é o guerreiro, você toma as suas decisões, não pede conselho, não toma conselho, não faz do jeito que você quer viver a sua vida. E aí você entra em problemas, o Espírito de Deus te deixa. E aí quando você está só, você não tem a humildade de reconhecer que errou, que fracassou, que pecou contra Deus, pecou contra o céu, como diz o filho pródigo: Senhor, eu pequei contra o céu e pequei contra a terra, pequei contra o meu pai, pequei contra o céu. Sabe, ele reconheceu os problemas. Às vezes nós não reconhecemos nem mesmo os nossos próprios problemas. Nós temos um problema de não reconhecer que tipo de fragilidade nós temos, que tipo de dificuldades nós temos de fato. Eu vou tentar ser breve, tá, irmãos? 8h30, amém? Vou tentar ser breve, apesar que agora que eu tenho algumas anotações. Então, qual é o maior gigante? Ele está onde, o gigante? Está onde? Ah, mas não, eu passo problemas financeiros, isso não é nada. Ah, eu passo problema de saúde, isso não é nada. Tudo que está lá de fora não tem nada a ver. Nunca foi grandes problemas para você. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi um grande problema. Vou dar um exemplo para você. Você pega alguém sem perna, alguém com problemas, você vai ver que a maioria dessas pessoas, elas são felizes, são alegres. Você olha assim, elas têm autoestima lá em cima. E você bonzinho: ah, é tão longe para mim ir para a igreja. Ah, não, eu não sei o que, eu estou cansado hoje, não vou para o culto. E sabe, a gente bota tanta desculpa, mas olha, um aleijado faz tanta coisa. É verdade. Ele só queria ter suas pernas para poder andar. Só que ele queria. Só queria ter as suas pernas. Porque o que você tem e não valoriza é o que está faltando para ele. É o que está faltando. Ah, minha família não é muito unida. Talvez o que é viúvo, que mora só queria ter uma família. Só queria ter alguém para conversar em casa. Ah, meus filhos dão muito trabalho. Às vezes alguém está casado com 20 anos, está ficando velho, só queria ter possibilidade de fazer filho, mas nasceu sem poder fazer filho. E você tem tudo e não valoriza nada, porque esse gigante sabota de tal modo que às vezes você não percebe, irmãos, que o gigante te silencia. O gigante, olha, te deixa calado. Ele te silencia de tal modo que você só pensa, você só lamenta, você nem dobra mais o joelho para falar com Deus. Ele te silencia. E você fica pensando na vida, pensando nos problemas. E você pode estar na melhor fase da vida, por exemplo, financeira, em outra área, mas você vai ver que espiritualmente, se não estiver bem, tudo parece que está indo ruim. Tudo. Porque esse gigante, ele destrói. Ele destrói. O ego, irmãos, o ego é um dos maiores gigantes que o homem pode ter. O ego silencia o homem. O ego inflamado, ele fica, olha, ele silencia, porque ele não tem coragem de se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, eu pequei, eu tenho falhado, eu estou realmente. Só que verbalmente você fala, mas não fala com o coração, como profetizou o profeta Isaías.
Esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando o seu coração está próximo de Deus, você quer reconciliação. Você larga tudo. Davi, mesmo pecando, mesmo caindo, Davi rolou no chão, jejuou, chorou, lamentou, até ter a reconciliação com Deus. Mas por que nós nos afastamos? E quando eu falo afastar, não estou falando de ir para o mundo apenas, porque você se afasta mesmo estando na igreja. Por que realmente nós nos afastamos? Por que às vezes nós deixamos com que este ego deste gigante nos silencie? Este ego deste gigante nos impossibilite de pedir ajuda. Você é incapaz de pedir ajuda ao irmão. A Bíblia diz assim, que você deve comunicar as tuas fraquezas uns para os outros. Tu tem às vezes coragem de falar as tuas debilidades, porque o gigante te silencia. Não, esses irmãos são fofoqueiros. Sabe, você está preocupado com o gigante que está ali lá de fora, sendo que o que está te vencendo está dentro de você. Você está sendo derrotado por você mesmo. Você está sabotando a tua vida com Deus. Você se distanciou de Deus e não percebe. E não percebe que as coisas, a decadência espiritual chegou, que você está no fundo do poço. Aí você olha, rapaz, e o pior tipo de crente é aquele assim que ainda vive de oração. Vive de oração, gosta de jejuar, às vezes tem a debilidade de ora e jejum, parece que é crente mesmo, mas está cheio de debilidade, cheio de coisa para resolver, cheio de coisa que a palavra ensina para mudar e não muda. Isso é como você fazer assim: você está numa cidade daquelas do Antigo Testamento e faz uma muralha gigante. A glória de uma cidade era avaliada pela muralha, e você então faz grandes muralhas, e nada é capaz de adentrar naqueles muros. Nada, nenhum inimigo é capaz de adentrar. Então você olha, eu jejuo, esses crentes não são muito de jejuar, eu gosto de jejuar, eu gosto de orar, sabe, é bom, não estou dizendo que é errado não. Você criou muralhas que os inimigos não entram, é verdade. Vocês só esqueceram de uma coisa: de tirar o que está dentro. Agora imagine, lá dentro tem alguém te sabotando. Você está com a muralha lá e tem alguém planejando: olha, por aqui tem uma falha, olha, por aqui eu vou abrir os portões à meia-noite, e ele está lá dentro te sabotando, achando maneira de fazer com que o inimigo entre naquela fortaleza, suposta fortaleza. Às vezes a vida espiritual da gente é assim: a gente busca tanto de um estilo, de uma maneira, e esquece de olhar o que está dentro da gente. Esquece de olhar o gigante que está dentro de nós. Esse é o problema, irmãos. Esse é um grande problema. É justamente essa luta que nós temos que ter constante contra o orgulho, contra a soberba, contra a vanglória, contra o senso de autossuficiência. Você vai observar que o orgulho de Pedro fez ele não observar, isso é Mateus 26, fez ele não observar o que estava acontecendo dentro dele. Senhor, tu foi, eu vou morrer, ou tu morrer. Ele nem percebeu que ele estava falando da boca para fora. Quantas vezes você diz para Deus: Deus, agora eu vou mudar, agora vai ser diferente. Senhor, agora vai ser assim, eu vou dar o meu melhor. Da boca para fora. Pedro esqueceu de olhar para o gigante que estava dentro dele. Que venceu ele não foi o povo lá porque bateu em Jesus, não. Que venceu ele não foi, esse povo, não teve nada. Olha, ninguém venceu Pedro, Quem venceu Pedro foi o próprio Pedro, foi o gigante que estava dentro dele. Ele temeu, as pessoas, olha, não tinha nada a ver, só falei: tu parece que é um deles lá. Eu não, ele estava com medo de ser reconhecido como tal. Não, eu não sou. Ele vai para o outro lado lá: ei, tu parece com um deles. Alguém só estava falando isso, mas ele estava tão atemorizado que ele foi vencido por um gigante chamado medo. Talvez o gigante era chamado desespero no caso dele, não apenas medo, mas desespero. Judas, ele não foi vencido por outras coisas, irmão. Ele andava com Jesus. Ele foi vencido pela ganância, ele foi vencido pelo dinheiro, pela ambição. Ele foi vencido por essas coisas e o Espírito de Deus o deixou. E quem entrou nele? Quem lembra? O diabo entrou nele. Será que nós não devemos aprender com esses erros? Amém. Você tem que entender que nós não podemos ter esse sentimento de autossuficiência. Você sozinho não vai para lugar nenhum. Você precisa de um pastor, você precisa de ouvir a palavra, você precisa congregar, você precisa meditar, você precisa ter comunhão com Deus. Amém?
Caso contrário, pouco depois você não vai negar Jesus como Pedro. Sai do culto, pouco depois você troca Jesus por uma conversa ímpia, por coisas que não deve. Jonas, quando Deus disse, vai para Nínive, Jonas não foi vencido pelos ninivitas, não. E na verdade os ninivitas ficaram com medo de Jonas. Jonas foi vencido por um gigante que estava dentro dele, chamado medo. Medo de evangelizar, de fazer a obra e pagar o preço. Você sabe o que aconteceu com Paulo? Quando alguém chegou e disse assim, ei, o dono desse cinto vai apanhar, não vai pregar lá em, acho que era Troade, se não me falha a memória, não vá lá, não prega, porque se for, você vai ser açoitado, vai ser preso. Na mesma hora, no mesmo instante, Paulo se levantou e o pessoal não quis ele disse, não, deixa que eu vou. Ele não era vencido pelo gigante. Paulo reconheceu, como ele disse lá, que havia um gigante lutando, sim. Ele estava reconhecendo no sentido de avisar para nós que essa luta todos têm, todos passam, mas ele não deixou o gigante dentro dele vencer. Ele nunca deixou. Amém? Então reconheça que tem que haver uma batalha dentro de você. Você sabe o que é assim? A vida da gente é assim. Todo mundo quer ter paz de espírito. Essa paz de espírito que eu falo, não estou falando no sentido de alcançar a presença de Deus. Isso todo cristão vai ter. Estou falando assim, quando você é um cristão mesmo, de vida viva com Deus, é assim. Quando você tem vida com Deus, é assim. Nada você se conforma. Estou falando das coisas de Deus. Você ora, mas nunca é suficiente. Desde você é uma cobrança. Você jejua, meu Deus, é uma cobrança. Aí você jejua ali, não foi tão bem. Meu Deus, eu não me senti tão bem como antes, porque se está lá, é uma luta lá dentro. Escute bem, só sabe quem tem essas experiências, quem já passou. É assim, é aquilo que está lá dentro, porque há uma batalha interna. É você vencendo todo dia aquele gigante. Quando você não tem vida com Deus, é assim, você vai para o culto, aí você brinca, ri, desinverte, ali você não reflete, você não analisa a tua vida, você vai para o culto e volta e você não tem batalha nenhuma. Sabe por quê? Porque o gigante já silenciou você. Você está silenciado, você está silenciada por um gigante que faz você viver uma vida acomodada. E a tua estratégia de não lutar com os gigantes, só ler Êxodo, é voltar para o deserto e morrer. É isso que acontece. E aí nós precisamos entender que este gigante, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E todo débil na fé, ele tem um problema. Todo débil na fé, ele tem um problema. E às vezes esse problema não é expressado por palavras, ele é justificativas internas. Sabe qual é o melhor alimento para o gigante? São as justificativas internas. Acontece alguma coisa na tua casa, uma contenda, aí você diz, é por causa disso aqui. Acontece alguma coisa lá, diz, olha, eu te avisei isso aqui. Você sempre culpa alguém. Você sempre culpa alguém, é normal de você culpar. Você culpa o outro. Você pode não falar, mas lá dentro você está culpando. Eu fiz isso, eu falei isso por causa que fez isso. Se a pessoa tivesse feito isso por mim, eu não teria feito aquilo também. Você vai culpar os outros. Você não aceita que a culpa é sua. Você não aceita porque o inimigo já te cegou. O ego já te cegou de tal forma que você tem que culpar outras pessoas. Você não aceita que está sendo vencido por um inimigo que está dentro de você. Você não aceita. Hoje mesmo, eu me lembrei agora, hoje mesmo eu tenho um cachorrinho lá em casa, aí hoje ele estava fazendo as suas necessidades não tão da maneira correta, né? Aí minha esposa falou assim para mim, foi bem a salsicha que tu deu para ele, né? Quer dizer, ele adoeceu antes de eu ter dado a salsicha. Eu só estou aplicando, não estou dizendo que ela, mas é um senso, é como se você tem que culpar alguém. Não estou dizendo que ela é culpada de ninguém, estou dando exemplo natural de uma coisa para... É assim, acontece alguma coisa, você tem que culpar alguém. É o diabo, o bichinho às vezes até inocente da tua vida, sabe? Que ele fica com medo de entrar na tua vida lá, porque ele sai mais doido do que ele tá. Ele fica até receoso. Meu Deus, uma vida dessa daí, desgraçada desse jeito, prefiro estar no inferno aqui, que a vida dessa aí não dá pra mim não. Talvez Satanás diz, ei, vai lá, cuida daquele lá. Não, Senhor, aquele lá não, Satanás, aquele lá me dá trabalho demais. Aquele é pior do que eu que tenho que frear ele e dizer, ei rapaz, aqui não.
Porque quando Deus disse: ei, para, não faz isso com essa pessoa não, ele não está nem faz com tudo. Até o diabo obedece. A Bíblia diz que o diabo teme a Deus que estremece. Ele obedece, ele é como um cachorro de Deus. Ele obedece, mas nós, pior do que, irmão, se você me dizer que o diabo é pior do que você, só falta ler Bíblia. Nunca que o diabo foi pior do que você. A única diferença é que ele conhecia Deus, conhecia a perfeição de Deus, e ele deixou com que algo dentro dele, o gigante dentro dele, crescesse. E aí sim ele foi vencido por algo que estava dentro dele. E como ele já conhecia o outro lado, a plenitude do outro lado, Deus, está escrito lá em, acho que é Hebreus, Deus não poupou. Mas nós temos oportunidade, porque nós não conhecemos a plenitude do outro lado. Porque nós nascemos debaixo de pecado, como disse Davi: em pecado me concebeu minha mãe. E você nasce com natureza pecaminosa. Então Deus dá uma porção do seu espírito para que haja uma luta. Está escrito: Deus põe dentro de você o espírito para que o espírito lute contra a carne contra o espírito, e você não faça o que você quer. Não é assim que está escrito? Amém. Então, se ele põe um espírito que luta contra a carne, e a carne é o gigante, então por que você alimenta esse gigante, se ele já pôs um espírito mais formidável que existe? Nada pode ser maior do que este espírito que vence qualquer coisa. E às vezes nós não analisamos o que está acontecendo. Nós colocamos culpa em tudo, e todo débil coloca culpa em tudo. Eu queria ir para o culto, mas meu marido não veio, eu também não vou não. Eu queria, estava até pensando em orar hoje, mas hoje eu acordei com uma fome, aí eu fui fazer logo outra coisa. Você vai ter sua desculpa. Sempre vai ter uma desculpa, uma coisa. Sempre vai ter isso. Não, a igreja mudou, a igreja não é mais como antes. Ei, tem algo errado. Tem algo errado, está dentro de você, está dentro de cada um de nós. As coisas estão erradas e nós não percebemos. Reconheça que você é apenas um escravo, irmão, de um gigante que está dentro de você. Reconheça que esse gigante está te vencendo, que esse gigante está te escravizando. Ele já te silenciou. E se você não sair daqui hoje com essa percepção de analisar o que está dentro de você, porque só você sabe o tamanho do teu gigante. Eu não estou aqui para dizer que tamanho é o teu gigante. Eu estou aqui para alertar como um pastor. Alerta a ovelha, para analisar, olhar. Mas se você não perceber que há um gigante lutando dentro de você, você vai lutar contra coisas externas, sendo que o teu problema está dentro de você. Está dentro de você. Esse é o maior problema. 2 Pedro 2,19 diz que o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. O que te domina? Às vezes o dinheiro te domina. Você deixa qualquer coisa. Com licença. Às vezes o inimigo te domina. Às vezes você é dominado por esse inimigo, e ele está agindo dentro de você e você não percebe, e você se torna escravo daquilo que te domina. Por que te domina? Porque você não faz o que quer. O que você não quer acaba fazendo, mas o que você quer você não faz. Você é escravo. Se você é escravo, você ainda não conheceu a Cristo. Vocês estão conseguindo compreender? Amém. Diferente de Davi, que ele não foi olhar para os problemas externos, ele olhou primeiro para o interno. Não, ninguém estava aceitando. Me chama lá para um rei lá que eu quero conversar com ele. Ninguém podia, todo mundo podia dizer o contrário. Dentro dele já estava vencido aquele gigante. Aquele gigante do lado de fora era fácil para resolver, mas primeiro ele tinha que ser resolvido dentro. Então, como vencer, irmão? Nós temos que ter humildade. Se nós não tivermos esse espírito de humildade, porque sem a humildade esse gigante nunca vai cair por terra. Nós temos que prostrar nossos joelhos. E às vezes o nosso joelho não quer dizer esse físico, não. É o joelho da humildade. É o joelho da humildade. E às vezes nós não percebemos que as coisas elas não se encaixam como deveria. Às vezes nós não reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e sempre culpamos alguém. Sempre. Alimente o espírito, e não esse gigante que está dentro de você. Irmãos, quem é que cria qualquer tipo de animal, que qualquer tipo de e você deixa ele sem comer, ele vai ter que morrer. Ele vai morrer. Primeiro ele vai definhar.
vai definhar, vai emagrecer, e se crescer vai estagnar, e vai definhar e vai morrer, porque você não está mais alimentando. Você só pode vencer o gigante com fome. Você só pode vencer esse gigante com a ausência de água para ele, a ausência de alimento para ele. Deixe de alimentá-lo. Sepulte esse gigante. Amém? Amém? Porque o alimento do gigante é a vaidade. O alimento desse gigante é a exaltação, é o sentimento de autossuficiência, de vaidade. Tudo é vaidade. Quando você tem esse sentimento ali, a pessoa falou isso, não quer eu ver ele, eu vou falar isso também. Você está alimentando o gigante. Você está fazendo algo que não deve. Será que você vai deixar o inimigo te vencer hoje? O que nós precisamos fazer realmente para que você e eu possamos vencer esse gigante? O que nós devemos fazer de fato? Observe. A Bíblia ensina. Olha, irmão, eu vou ter que encerrar porque já está dando quase 9 horas, né? Mas eu vou até pular algumas coisas que eu ia falar aqui, mas eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes o ego, a tua desculpa, às vezes a tua teimosia, as tuas prioridades, coloca Deus em último lugar, e você coloca o gigante, o teu gigante lá em primeiro lugar. Você só está recebendo a paga daquilo que você está fazendo. Ou você deixe ele raquítico, sem alimento, para que ele morra, ou você tornará esse gigante crescer muito mais ainda. Mateus capítulo 24, versículo 12, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Hoje estamos vivendo um tempo que as pessoas não têm mais amor por Deus, não têm mais prazer em servir a Deus. Eles acostumaram com aquela vida, mas um amor mesmo de Deus para com Deus não tem mais. E por quê? Por causa da iniquidade que se multiplicou na vida. Se você está longe de Deus, o amor de Deus que você tinha por Ele está se extinguindo. Escute bem, se você não tem um vigor, uma vida com Deus, é porque dentro de você aquele amor verdadeiro e sincero está se extinguindo. A chama do amor vivo está se extinguindo. Lucas capítulo 18, versículo 8 diz: quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Você às vezes está sem fé, sem ânimo de vencer até mesmo o gigante, que não é outro externo a você, é você mesmo. Você se dá vencido por você mesmo. Você sabota a sua vida com Deus. Então reflita. Saiba que hoje é um culto entre bênção e maldição, vida ou morte. Hoje é um culto onde vamos trazer a ceia do Senhor. Mas antes disso, você pode soltar Barrabás, trazer liberdade para esse gigante, para ele te dominar por inteiro. Ou você pode libertar Cristo, para que ele possa de fato ser o teu Senhor, ser o teu líder. Eu não sei o que você vai soltar essa noite. Hoje vamos ceiar. Eu não estou aqui para dizer quem vai, quem não vai ceiar. Deus julgará de acordo com a tua alimentação, o que você vai alimentar. Você pode se alimentar daquilo que alimenta a alma, ou você pode deixar de se alimentar daquilo para se alimentar daquilo que alimenta o gigante. A escolha é sua. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais esse culto. Obrigado pela tua palavra. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Pedimos ao Senhor a graça para que a tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. Perdoe, Deus, a nossa vida. Que o Senhor aceite o nosso perdão, a nossa reconciliação. E todos aqueles, Deus, que se sentem, Deus amado, em pecado, que tem buscado, Senhor, o arrependimento, e que hoje está, Deus, com um compromisso em seu coração, Deus, de reconciliar-se contigo. Aceite cada reconciliação. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.